Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos tratar de animais muito antigos. Especula-se que eles devam ter aparecido aqui na Terra entre 420 e 430 milhões de anos e que apresentam como principal característica a presença de um exoesqueleto rígido, que faz com que eles tenham aquilo que nós chamamos de patas ou apêndices articulados. Estamos falando dos artrópodes. Os artrópodes são animais metamerizados, assim como os anelídeos, têm um corpo dividido em segmentos e apresentam, como já dito, um exoesqueleto recobrindo e protegendo o corpo. Esse exoesqueleto ele é formado basicamente por um carboidrato, um polissacarídeo, a quitina, mas que em alguns casos é reforçado por carbonato de cálcio. Isso dá a estes animais a característica que define o grupo. São animais que apresentam patas articulados. Artron significa articulação. Podos significa pés. Os artrópodes são animais que apresentam hábitats extremamente variados. Alguns são terrestres, podendo ser encontrados em ambientes úmidos, como as florestas tropicais, até mesmo em desertos. Outros são encontrados em ambientes dulcícolas, ambientes aquáticos de água doce. Outros ainda são marinhos, são encontrados no mar. Muitos artrópodes ainda são parasitas de outros animais. É o caso de pulgas e carrapatos. Os principais exemplos de artrópodes são insetos, aracnídeos, crustáceos, piolhos de cobra e centopeias. O exoesqueleto dos artrópodes ele é trocado ao longo do desenvolvimento e crescimento do animal. Essa estrutura ela é tão rígida que, de certa forma, impede o crescimento do animal. Quando ocorre a muda, a troca de exoesqueleto, quando o exoesqueleto velho se desprende, o animal ele cresce rapidamente. Quando forma-se um novo exoesqueleto e o novo exoesqueleto enrijece, o animal passa um período sem crescimento, troca novamente de exoesqueleto, tem um crescimento rápido, exoesqueleto novo, endurece, enrijece, o animal passa mais um período de tempo sem crescer e isso ocorre até que o crescimento seja concluído. Nos artrópodes, os segmentos corporais, os metâmeros, eles se fundem para formar estruturas conhecidas como tagmas, a cabeça, o tórax e o abdômen. A cabeça, por exemplo, dos insetos é formada pela fusão de 6 segmentos, o tórax pela fusão de 3 segmentos e o abdômen pela fusão de um número variável de segmentos. Varia, no caso, em função da espécie. Os tagmas, cabeça e tórax, podem se fundir, dependendo do grupo. Ou mesmo o grupo ele pode apresentar os 3 tagmas fundidos, como é o caso dos carrapatos e ácaros. Os apêndices articulados que os artrópodes apresentam são as antenas, as peças bucais, as patas ou mesmo estruturas reprodutoras. Sem esquecer, é lógico, das asas dos insetos. Os artrópodes são animais triblásticos, formam ao longo do seu desenvolvimento embrionário 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme. São animais celomados, verdadeiros, são protostômios, o blastóporo origina não ânus, mas a boca, e apresentam simetria bilateral. Seu corpo ele pode ser dividido em apenas 2 metades simétricas. O sistema nervoso dos artrópodes é formado por gânglios nervosos cerebrais e por um cordão nervoso que segue pelo ventre do animal até a extremidade posterior. Os artrópodes são classificados em função da sua estrutura corporal, presença de antenas, divisão do corpo, número de apêndices e peças bucais. E o primeiro grupo de artrópodes que a gente trata aqui é o grupo dos hexápodes, que engloba os insetos, mas não apenas eles. Vamos tratar aqui dos insetos apenas. Existe ainda a classe entognata, que reúne díploros, colêmbolos e proturos, que são animais bem pouco conhecidos. Os insetos têm um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça vamos encontrar necessariamente um par de antenas e um aparelho bucal, que varia dependendo do grupo, dependendo do tipo de alimentação. Vamos encontrar ainda 2 olhos compostos, são formados por unidades menores conhecidas por omatídeos. Vamos encontrar ocelos ou olhos simples. Os olhos simples eles diferenciam apenas ambientes claros de escuros. Os olhos eles são responsáveis pela formação das imagens. No tórax, que é formado, como já dito, por 3 metâmeros fundidos, nós vamos encontrar 3 pares de patas e vamos encontrar 1 ou 2 pares de asas.
Cada pata localizada no tórax do inseto vai estar localizada em um dos 3 metâmeros. Já as asas se localizam no segundo e terceiro metâmero. No abdômen do inseto, nós vamos encontrar a grande maioria das estruturas responsáveis pelo funcionamento do corpo do animal, incluindo as estruturas reprodutoras, em geral, localizadas na extremidade do corpo. Como já dito, as asas dos insetos, 2 ou 4, moscas e mosquitos, os insetos dípteros apresentam apenas 2 asas, as outras 2 são atrofiadas. Essas asas se localizam no segundo e no terceiro metâmero. O primeiro par de asas, que está localizado no segundo segmento do tórax, é formado por asas coriáceas, rígidas, que recobrem o segundo par de asas, que está localizado no terceiro. O sistema digestório é completo, ou seja, tem boca e ânus. Aqui nós visualizamos ainda o esôfago, que é um tubo que é responsável pelo transporte do alimento, secos gástricos, que tem função secretora e de absorção, e o intestino, que é o local onde o alimento, os nutrientes serão absorvidos. O reto é a última porção do intestino e é o local onde as fezes serão armazenadas até serem eliminadas pelo ânus. O aparelho bucal dos insetos varia, como já dito, em função do hábito alimentar. Eu tenho aqui os principais aparelhos bucais desses animais. No caso, o aparelho bucal mastigador está presente aqui em baratas, gafanhotos, louva-a-Deus, besouros e em larvas de borboletas e mariposas. Aparelho bucal picador, que está presente no grupo de mosquitos. E o aparelho bucal do tipo sugador, que está presente nas borboletas. O sistema respiratório dos insetos é do tipo traqueal. É formado por um complexo ramificado de estruturas conhecidas como traqueias, que se abre no abdômen através de poros conhecidos como espiráculos. Por aí penetra o oxigênio e é liberado o gás carbônico proveniente dos tecidos. Não há pigmentos respiratórios no grupo dos insetos. A hemoglobina, por exemplo, não está presente nos insetos. O oxigênio é encaminhado diretamente para todos os tecidos desses animais. Da mesma forma, o CO2 é daí liberado para ser expulso pelo corpo do animal. O sistema excretor dos insetos é formado por estruturas conhecidas como túbulos de Malpighi, que se encarregam de retirar sais, bem como elementos nitrogenados, que são jogados no reto, na última porção do intestino, de modo a serem expulsos através do ânus, juntamente com as fezes. Essa figura nos dá uma ideia melhor de como são os túbulos de Malpighi. Aqui está o bolo fecal, associado a elementos nitrogenados e sais que serão eliminados do corpo do animal. O sistema circulatório dos insetos é formado por um vaso, uma artéria localizada no dorso do animal, que engrossa para formar um coração, que é responsável por bombear a hemolinfa. O sangue dos insetos é conhecido como hemolinfa. Como já dito, no sangue dos insetos não há pigmento respiratório algum. A hemolinfa se encarrega apenas da distribuição dos nutrientes, não se encarrega da distribuição dos gases, do oxigênio. Acabei esquecendo de falar para vocês que o sistema circulatório dos insetos, dos artrópodes de um modo geral, ele é aberto. Isso quer dizer que, ora o sangue está circulando no interior dos vasos sanguíneos, ora o sangue deixa, sangue ou hemolinfa, né? Sangue sem pigmento. Ora ele deixa os vasos sanguíneos para irrigar os tecidos. Deixa lá os nutrientes, recolhe os resíduos do metabolismo e volta para os vasos sanguíneos. Como acontece lá com o sistema circulatório dos moluscos, com exceção de cefalópodes. As estruturas sensoriais dos insetos, ligadas, obviamente, ao sistema nervoso, são basicamente os olhos compostos, formados por unidades menores conhecidas como omatídeos, que dão a grande parte deles, a boa parte deles, uma grande capacidade visual, e as antenas, que são estruturas táteis e que também estão relacionadas ao olfato. No que diz respeito à reprodução, os insetos eles são dioicos, eles apresentam sexos separados, machos e fêmeas separados. O macho produz espermatozoides, apresenta testículos, as fêmeas apresentam ovários produtores de óvulos. O macho introduz na vagina da fêmea os espermatozoides que ficam um certo tempo armazenados na espermateca. Os óvulos produzidos passam pela espermateca e aí ocorre a fecundação. Fecundação interna, portanto, nos insetos. Os óvulos fecundados, que agora podem ser chamados de ovos, eles são eliminados pela fêmea. Algumas espécies de insetos
apresentam desenvolvimento direto, não passam por metamorfose alguma. Os indivíduos eles já nascem muito semelhantes aos adultos, vão apenas crescer. É o caso da traça de livro. São, portanto, conhecidos como animais ametábolos, não passam por metamorfose. Outros insetos, eles passam por uma transformação desde jovens até indivíduos adultos. Apresentam, portanto, desenvolvimento indireto. Essa metamorfose ela pode ser completa. Nesse caso, os insetos seriam designados insetos holometábolos, mas existem também aqueles insetos que passam por uma metamorfose incompleta. São os insetos conhecidos como hemimetábolos. Como exemplos de insetos hemimetábolos, nós podemos citar, por exemplo, os gafanhotos, que nascem semelhantes aos adultos, mas com asas atrofiadas e com corpo mais curtinho. São as chamadas ninfas, que vão passar por uma transformação, uma metamorfose incompleta, para formar o adulto, que é conhecido como imago. Os holometábolos, eles nascem mas muito diferentes dos adultos. Eles nascem como uma larva. E essa larva, ela se alimenta vorazmente por um certo tempo e forma uma pupa, um revestimento rígido de quitina, no interior da qual vai ocorrer a metamorfose responsável pela transformação do inseto no animal adulto. O segundo grupo de artrópodes que a gente estuda aqui é o grupo dos crustáceos, que são artrópodes que apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, 2 tagmas, portanto. A cabeça, nesse grupo de animais, é fundida ao tórax, formando uma estrutura única. Percebam pela figura aqui que tanto no cefalotórax quanto no abdômen estão presentes estruturas ou apêndices locomotores. E no finalzinho, algumas estruturas que estão mais relacionadas com a reprodução. No cefalotórax, nós vamos encontrar ainda 2 pares de antenas, um par de antenas superiores, menores, um par de antenas inferiores, maiores, um par de olhos, além dos apêndices locomotores. Os crustáceos, eles em geral são aquáticos, podem ser encontrados, algumas espécies são encontradas em água doce, uma infinidade de espécies é encontrada no mar, e outras espécies, na verdade pouquíssimas espécies são terrestres. No caso, os representantes clássicos são os tatuzinhos de jardim, que podem ser encontrados aí embaixo de pedras, em quintais e jardins. Algumas espécies de crustáceos são carnívoras, outras são herbívoras, como alguns caranguejos, por exemplo. Existem também caranguejos carnívoros. Um grande número de indivíduos são detritívoros, isso quer dizer que eles são os grandes urubus dos mares, por exemplo, se alimentam de detritos, de animais mortos, inclusive. E outros são filtradores, como é o caso das cracas, que vivem incrustadas, melhor dizendo, em rochas. No que diz respeito à reprodução, os crustáceos são, em sua imensa maioria, dioicos, apresentam sexos separados, macho e fêmea separadinhos, mas algumas espécies são monóicas. As cracas, por exemplo, são espécies de crustáceos monóicas. São papai e mamãe ao mesmo tempo. Produzem tanto óvulos quanto espermatozoides. Os machos produzem espermatozoides que são depositados no corpo da fêmea com auxílio de apêndices especiais. Esses espermatozoides ficam alojados em receptáculos seminais. As fêmeas produzem óvulos. A figura nos mostra aqui a gônada produtora de óvulos, o ovário. Esses óvulos são liberados e se alojam no abdômen do animal, e aí são fecundados. A fecundação, na verdade, ela pode ser externa ou interna, dependendo da espécie. Como dependendo da espécie, o desenvolvimento vai ser direto ou indireto. Lembrando, desenvolvimento direto é caracterizado pela ausência de larva. Desenvolvimento indireto é caracterizado pela existência de uma larva. Aqui eu tenho um exemplo de uma larva de uma dada espécie de crustáceo que eu não sei qual é. Os quelicerados são artrópodes que apresentam uma estrutura conhecida como quelícera. Na verdade, os quelicerados apresentam um par de quelíceras que podem ser utilizados para manipular o alimento
ou para inocular veneno, como é o caso das aranhas. Os escorpiões, que fazem parte desse grupo, na verdade, os quelicerados são aranhas, escorpiões e esses animais aqui, que nós chamamos de límulos, que são animais marinhos, inclusive. Os escorpiões não utilizam as quelíceras para inocular veneno. Esses animais utilizam um aguilhão, que fica na extremidade da cauda. O grupo dos aracnídeos é o mais importante dentre os quelicerados. O outro grupo é o dos límulos. O corpo de um aracnídeo se subdivide em dois tagmas, cefalotórax e abdômen, como ocorre nos crustáceos. A cabeça também se funde com o tórax para formar o cefalotórax. No cefalotórax, nós vamos encontrar 4 pares de patas. Olha a diferença em relação aos insetos. Aracnídeos apresentam 4 pares de patas. Os insetos apresentam 3 pares de patas. Outra diferença, os aracnídeos não apresentam antenas. Insetos têm um par de antenas, crustáceos têm 2 pares de antenas, aracnídeos não têm antenas. Na cabeça de um aracnídeo são ainda encontrados olhos simples, não são olhos compostos, como ocorre nos insetos, são olhos simples. Então eles não têm uma visão muito legal. Eles veem basicamente vultos. Uma curiosidade, as aranhas têm 8 olhos. Eles apresentam palpos, que são estruturas utilizadas para manipular o alimento, assim como as quelíceras. Os palpos, ou pedipalpos, também são utilizados pelo macho para introduzir espermatozoides no corpo da fêmea. Os aracnídeos são aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos e opiliões, que são aquelas aranhas das pernas bem compridas, ou pelo menos lembram muito aranhas, só que tem as pernas bem compridas, que são bem comuns nas residências, ficam nos cantinhos de parede. A gente chama de aranha da perna grande, ou aranha da pernona. Aranhas e escorpiões vivem nos mais variados ambientes. Eles podem ser encontrados em florestas, em savanas, em desertos, nas cidades, nas nossas residências, numa bela de uma bota para picar os nossos pés, em entulhos de fundo de quintal. A maioria das espécies tem hábitos noturnos, principalmente os escorpiões. Passam o dia escondido e saem à noite para buscar alimentos, que geralmente são insetos, tipo baratas. Em sua grande maioria, os aracnídeos são carnívoros vorazes, aranhas e escorpiões. No caso, os carrapatos são parasitas de outros animais e os ácaros podem se alimentar de detritos, de matéria orgânica do meio, ou podem se alimentar de fluidos vegetais. Os aracnídeos são dioicos, têm sexos separados. O macho, ele introduz com auxílio dos palpos ou pedipalpos um saquinho, estou falando das aranhas, e ocorre parecido também com os escorpiões. O macho, ele introduz os espermatozoides no poro genital da fêmea. No caso das aranhas, o macho ele coloca os espermatozoides num saquinho de teia. A fêmea produz os óvulos, a fecundação ocorre internamente, isso em todos os aracnídeos. A fêmea põe os ovos, que geralmente estão protegidos num saquinho de seda. Ela pode ou não carregar esse saquinho de seda até a eclosão dos filhotes. Então pode deixar na teia, debaixo de uma pedra, num ambiente protegido. A respiração dos aracnídeos se dá através de traqueias, semelhantes às traqueias dos insetos, ou filotraqueias, que tem esse nome porque parecem folhas de papel de um livro aberto. O sistema circulatório é aberto, como ocorre em todos os artrópodes, e a excreção se dá através de estruturas conhecidas como glândulas coxais, que fica na base das patas. E, por fim, nós chegamos ao grupo dos miriápodes. Essa palavra significa 1000 pés. É que eles, como as figuras aqui nos mostram, eles apresentam várias patas pelo corpo. Os miriápodes se subdividem em diplópodos, emboás e piolhos de cobra, e quilópodos, as centopeias. Os diplópodos apresentam um corpo cilíndrico dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça nós vamos encontrar um par de antenas, um par de olhos simples e um aparelho bucal mandibular. No tórax nós vamos encontrar 3 segmentos, cada qual com um par de patas. E o abdômen, que é formado por dezenas de segmentos, ele vai apresentar segmentos fundidos com 2 pares de patas cada qual. Os diplópodos são herbívoros, se alimentam de folhas que caem das árvores, de frutos. As centopeias, que perfazem o grupo dos quilópodes, têm um corpo achatado,
dividido em cabeça e tronco. Na cabeça nós vamos encontrar um par de antenas bem longas e ao redor da boca um par de forcípulas, estruturas inoculadoras de veneno. Os esquilópodes são carnívoros, se alimentam de outros animais, em geral, pequenos insetos. O tronco será formado por dezenas de segmentos e em cada um desses segmentos nós vamos encontrar um par de patas. As centopeias apresentam movimentos rápidos. Os emboás, ou piolhos de cobra, apresentam movimentos bem lentos. Gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar a sua vida.